Tudo bem com vocês? Gente, hoje... Então, o que acontece? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as fases do deserto. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o que é o tal do deserto, tá? Gente, o que é o deserto, né? O deserto é um local... Imagina um deserto de verdade. Imagina um deserto de verdade. O que é aquele deserto? É um lugar árido, é um lugar onde as coisas são difíceis, é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, né? É um lugar de escassez, é um lugar de angústias, de medo, né? E o deserto do cristão não é diferente, é assim, né? A gente tem medos, a gente tem angústias, tudo é difícil, a gente tenta fazer um monte de coisa e parece que nada dá certo, é um lugar de portas fechadas, e todo cristão, verdadeiro cristão, um dia passa pelo deserto. Esse deserto pode estar relacionado à vida sentimental, esse deserto pode estar relacionado à saúde, pode estar relacionado às finanças, mas em algum momento, um cristão precisa passar pelo deserto, porque o deserto é um lugar de provação, de teste e de desenvolvimento do cristão. Não existe um verdadeiro cristão que não tenha passado por um deserto. É como o diamante. Não existe um diamante verdadeiro sem ter passado pelo fogo. Vocês sabiam que diamante ele é um carvão? E aí ele passa pelo fogo, ele é lapidado e se transforma na joia mais maravilhosa, mais cara, né? Creio eu que o diamante é a joia mais cara, mas ele passou pelo fogo antes, né? Não tem como eu querer comprar um carvão e vender como diamante. Não, carvão é carvão, e diamante é o carvão que passou pelo processo. E o deserto é o processo do cristão, tá? Só que depois que ele passa pelo deserto, vem o vale. O que é o vale? O vale é uma depressão entre duas planícies, tá? O que é planície? É um lugar reto, tá? Então eu tenho aqui duas planícies e o vale é aquele local de depressão. Depressão, eu não estou falando de depressão sentimental, estou falando de um buraco, tá? Depois do deserto, o cristão ele ainda é levado para um vale. E nesse vale é um local de isolamento, onde parece que todo mundo se afastou, onde parece que, às vezes, a pessoa até perde trabalho, perde emprego, fica ali, amigos próximos se afastam, às vezes família se afasta. É um local de isolamento, uma depressão. Poucos estão ali embaixo, né? É normal, tá todo mundo aqui na planície. Na depressão, alguns estão lá embaixo. Então, nesse momento do vale, é que a gente se torna totalmente dependente de Deus. Se tu negar, tu pode negar. Tu pode negar, ir para o deserto, e tu pode negar, ir para o vale. Como que tu nega isso? Se tu não quiser passar pelo processo. Se tu acha que tu tá sofrendo demais, não tá aguentando e tal, qual é a saída melhor? Vai para o mundo, vai fazer as coisas que tu quer, vai fazer as coisas do jeito da tua cabeça. Então, tu não está enfrentando deserto nenhum, não está enfrentando vale nenhum. Mas, ao mesmo tempo, tu também não chega no monte. Vem o deserto, o vale e depois o monte. Só que o monte não é aqui na planície, o monte ainda sobe. O monte é um local de destaque daquela planície, né? É um morro. E o monte é o local de receber as bênçãos. O monte é o local de exaltação de Deus. Então, olha comigo o que fala lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, fala assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ou seja, não vem nada depois de Deus, não vem nada se não houver Deus. Então, seja na prosperidade ou seja no deserto, glorifique a Deus. Esse é o resumo. Considere a adversidade, porque é a adversidade que vai te ensinar. Esse é o local do deserto, tá? E aí o local do vale. O vale está lá em Ezequiel, capítulo 3, versículo 22, e diz assim: e a mão do Senhor estava sobre mim, ali,
e me disse: levanta-te e sai do vale, e ali falarei contigo. Então é no vale, naquele momento que tu acha assim, ó, o silêncio de Deus, né? Porque tu tá naquela primeira fase ali do deserto, e aí tu sente o silêncio de Deus, aquele momento de desespero, de angústia, de medos, de tudo é difícil, nada dá certo. Esse é o deserto. Mas é no vale que tu vai ter experiências com Deus, é no vale que tu vai depender somente de Deus, é no vale que Deus vai falar contigo. Tá aqui, Ezequiel capítulo 3. Levanta-te e sai ao vale. Eu até li errado antes, não é do vale. Sai ao vale, vai para o vale, porque ali falarei contigo. Então não tenham medo desse processo. Eu sei que é doloroso, eu sei. Não estou falando que não é. Eu não poderia estar aqui falando de uma coisa que eu não passei, que eu não vivi, né? Então eu sei que é doloroso, mas quanto mais tu resiste, quanto mais tu nega, mais dor tu vai sentir. Então, entra em oração e pergunta: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar hoje? O que eu preciso aprender? Por que o Senhor me trouxe para o deserto? Por que o Senhor me trouxe aqui para o vale, né? E o que é o vale, então? O vale é lugar de vitória. E quem dá a vitória é Deus. E foi ontem, eu acho, que eu estava comentando com uma pessoa que eu precisei descobrir, que eu precisei passar por muitas coisas justamente para perceber que é Deus que fecha a porta, que é Deus que abre a porta, não importa o quanto eu tivesse conhecimento, não importa o quanto eu tivesse experiência, dedicação e persistência numa determinada área, se Deus não quisesse abrir aquela porta naquele momento. Então, Deus permitiu eu passar por escassez, por tudo, e ele não precisava, ele poderia ter aberto porta, né? Mas eu precisei passar por tudo aquilo para que eu reconhecesse que foi Deus que me deu a vitória. Porque se eu trabalho com a força do meu braço, em qualquer coisa eu estou falando, inclusive no trabalho, se eu trabalho somente com a força do meu braço, eu não reconheço que é Deus que está me dando, que é Deus que está abrindo as portas. Então, quando tu vai para o deserto e quando tu vai para o vale, é para que tu possa reconhecer que é Deus que está te abrindo as portas, Deus está te dando que tu não é o cara. Assim como eu não sou o cara, né? Que antes de conhecer esse Deus vivo, eu achava que eu que fazia, eu acontecia, eu era o cara, pode me dar qualquer coisa que eu resolvo, vamos lá, sabe? Até porque eu precisei ser assim, né? Eu me separei do pai da minha filha quando ela era muito pequena, e ele nunca me ajudou. Depois que ela estava um pouco maior, meus pais me ajudaram. Mas no início eu precisei ser o homem e a mulher da casa, o macho e a fêmea, a mulher que trabalha e sustenta a casa, né? A mulher que fala grosso. Então, a gente não pode julgar as pessoas porque a gente não calça o sapato dela, né? Qual foi a vida que a pessoa precisou ter para se tornar quem ela é? Isso se chama empatia. Tem pessoas que passam por coisas absurdas, gente. Por mais que eu tenha passado por um deserto árido, gente, não foi nada perto de tanta coisa que eu vejo. Desde criança, sabe? Crianças sendo molestadas pelo próprio pai. E aí ela sai de casa para não aguentar mais aquilo, e aí ela é molestada por outra pessoa. Aí ela vai buscar acolhimento numa pessoa que deveria ser o protetor dela, e aquele cara abusa dela também. Como que tu acha que essa pessoa vai se criar? Aí ela tem que sair de casa para não aguentar aquilo, só que ela vai para as ruas. E ela tem que se sustentar. E aí ninguém dá comida, ninguém acolhe, ela acaba roubando. E aí é a coisa mais fácil de se conseguir na rua, ela acaba nas drogas. Então, gente, se coloca sempre no lugar do outro. O deserto de um nunca é igual ao outro. O seu deserto, por mais árido que seja, pode sempre ter alguém do teu lado que está numa situação muito pior. Então, a gente não pode julgar como aquela pessoa é ou deixa de ser. Nossa, mas aquela pessoa é muito braba, muito grossa, muito isso, muito aquilo. Ai, aquela pessoa, meu Deus, é óbvio que o marido foi embora de casa porque não ia aguentar. O que será que aconteceu na vida dessa pessoa para ser assim? Eu não estou falando de estar certa ou de estar errada, né? Eu estou falando que quando a gente conhece Jesus, a gente se dá conta de um monte de coisa e a gente começa a se moldar. Mas enquanto a pessoa não passa por um processo de autoconhecimento e também não conhece Jesus, ela vai mudar o quê? Se ela não tem consciência daquilo, entende? Então,
Quando a gente chega no monte, é ele que nos dá a vitória. Olha só. Primeiro, João capítulo 5 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, sem fé, você não consegue vencer o mundo. E vence o mundo aquele que é nascido de Deus. Uma coisa liga a outra. Se você nascer de Deus, você precisa desenvolver aquela fé inabalável, não olhar para as circunstâncias, e assim você vai vencer o mundo. E quando eu falo vencer o mundo, já falei, não significa a gente conseguir tudo aquilo que a gente quer. Não significa que Deus vai dar tudo que a gente quer. Mas significa que a gente nasceu de Deus e a gente aceita a vontade dele e ele vai nos tornar vencedores de acordo com a vontade dele. Lá em Romanos 8, Romanos capítulo 8 diz assim, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele nos dá a vitória, ele nos torna mais do que vencedores se estivermos na presença dele.